10 horas 39 minutos, 10h39, 23 graus e 2 décimos é a temperatura. Nós estamos aqui com o prefeito eleito, Otomar Vivian, voltando à prefeitura, né? Inclusive uma chamada aqui na Gazeta de Caçapava, uma edição extra. Otomar Vivian volta para a prefeitura. Acompanhado aqui do vice-prefeito eleito, Wilson Tondo, acompanhado também do Lourenço Stefani, jornalista Lourenço Stefani. E nós vamos conversar um pouquinho, né, prefeito, já entrando com aquela chamada que combinamos ontem. E agora, prefeito? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Aldemar. Bom dia ao Carlos Henrique, a Marcelo. E bom dia a todos os caçapavanos e caçapavanas. E ontem, na entrevista que a gente fez por telefone, que eu, na verdade, né, Aldemar, a minha tradição é estar presente aqui, né? Claro. Sempre foi assim, porque é melhor. E combinamos, a ideia tua, Aldemar, de fazer a chamada e agora prefeito. E é para isso que eu e o professor Wilson Tondo, nosso vice, a quem eu quero, viu, Aldemar, que as minhas primeiras palavras aqui sejam palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a generosidade, a educação, o respeito de todos os caçapavanos. Daqueles que deram um voto de confiança em nós e outros tantos que ou votaram no Erli ou votaram no Coronel Tiaraju, e cada um com as suas convicções, e isso é o que reflete, é o que dá forma, né, a questão da democracia. E a partir de agora, conforme eu disse ontem à noite, Aldemar, todos nós somos caçapavanos. A eleição acabou. E nós estamos felizes com o resultado. Ontem à noite nos emocionamos muito, tanto eu quanto o Wilson, quando centenas de caçapavanos, na chuva, foram às ruas, circularam pela cidade nos seus carros, e isso nos dá uma emoção extraordinária, que a gente espera, Aldemar, viver essa emoção por mais alguns dias, mas naturalmente, com o passar do tempo, vai pesar a questão da responsabilidade. Então, por isso, e aí agora prefeito, ele é um título realista para um momento especial que nós estamos vivendo, eu e o Wilson. Então, o nosso agradecimento especial a todas as pessoas que durante esse período nos receberam nas suas casas, estiveram ao nosso lado, mesmo as pessoas que, de maneira gentil, cordial e educada, como é bem próprio do Caçapavano, disseram com toda a sinceridade que não nos dariam o voto por vários motivos, porque questões partidárias, isso é uma questão forte aqui em Caçapava do Sul, e é bom que seja assim. Outros porque tinham sentimentos vários em relação aos outros candidatos, assim como tinham em relação a mim e ao Wilson. Isto nós compreendemos bem. As eleições municipais, elas são... Os candidatos são mais fortes que os partidos, isso é uma verdade, porque as pessoas se conhecem, convivem no dia a dia, e isto é que nos fortalece como comunidade. Então esse agradecimento especialíssimo daquelas pessoas que durante toda a campanha emprestaram a sua colaboração, seu serviço diariamente, levando a nossa mensagem, levando as nossas propostas, a nossa equipe de trabalho, as nossas equipes de trabalho, pessoas maravilhosas, pessoas especiais, que de forma se entregaram, né, não só no sentido de executar uma tarefa, mas se dedicaram com amor, com paixão, como foi a nossa campanha, minha e do Wilson. E quero, Aldemar, que me permita fazer uma referência muito especial ao meu vice-prefeito, eleito com muita honra junto comigo. Nós já conhecíamos o Wilson, ele ingressou na política e ingressou no Partido Progressista a nosso convite, e convivemos há longo tempo. Esteve comigo junto na Casa Civil durante um ano e alguns meses, mas agora nós convivemos durante esses quase 90 dias, todos os dias, caminhando pelas ruas, andando aí pelas nossas estradas, pelas nossas comunidades. E eu queria dizer e agradecer profundamente ao Wilson ter aceitado
esse desafio junto conosco. Isto demonstra a sua grandeza como político, como cidadão, e eu posso dar um testemunho aqui a todos os caçapavanos, né? Durante todo esse período, só ouvi palavras de ótimas referências ao Wilson, a sua prática, o seu jeito, a sua maneira, a sua forma simples de se relacionar com as pessoas. E por isso eu acredito que esse conjunto de acontecimentos ao longo da nossa campanha foi o que acabou fazendo com que ontem a gente tivesse esta votação que nos deu esta grande vitória. Então fica um agradecimento público meu aqui, essas referências que eu faço ao Wilson, porque elas são justas, merecidas e verdadeiras. Prefeito eleito Otomar Vivian, o senhor obteve 48,66% dos votos e o segundo colocado 29,73%. O senhor esperava toda essa diferença, todo esse número. E o que foi o diferencial? Eu pelo menos constatei o seguinte: eu acho que as redes sociais tiveram um papel muito importante, né? Porque a gente ouvia, por exemplo, boatos de todas as coligações. Daqui a pouquinho elas já estavam rapidamente nas ruas, né? Isso também contribuiu? Não, Aldemar, deixa eu dizer, boatos e fatos, né? Boatos e fatos. Mas eu acho que essas questões é assim, em primeiro lugar, nós fizemos uma campanha extremamente profissionalizada. A minha trajetória, eu tive oportunidade, pelos cargos que ocupei, pelas funções que ocupei, de conviver, vamos dizer assim, na grande política do Rio Grande do Sul. Então, na prática política, eu fui entendendo ao longo desse tempo que hoje, Aldemar, não existe mais o achismo em nada. Claro. E se não existe achismo em nada, muito mais ainda na política, onde se mexe com o imponderável, onde é aquilo que a gente não enxerga, que é o sentimento das pessoas. Então, tu tem que ter algo que te indique, e aí cientificamente, né, o que realmente é o anseio de uma comunidade, o que as pessoas pensam, inclusive da gente, inclusive nós, minha, o que as pessoas pensam ao meu respeito, o que as pessoas esperam de mim, o que as pessoas pensam do Wilson, o que as pessoas esperam dele como vice-prefeito, né? Por isso que nós, desde o início da campanha, mesmo antes de começar, a gente vinha acompanhando aqui o cenário político de Caçapava. Por isso que nós tentamos, e foi feito um enorme esforço, com toda a sinceridade, com toda a boa vontade, de nós fazermos uma grande união política. Era o que Caçapava estava demonstrando que desejava e que queria. As ruas diziam isso, mas também, nas nossas informações internas, também isso apontava para isso. Respeitamos a decisão daqueles que escolheram outros caminhos, né? Mas nós prosseguimos disciplinadamente, Aldemar, nessa forma de enfrentarmos esse processo eleitoral. E por isso que esta nossa organização, e aí eu queria aqui, e quero que todos os caçapavanos entendam bem, entendam que é sincero o que eu vou dizer, eu quero fazer uma referência a uma pessoa que ela foi decisiva para que eu e o Wilson pudéssemos ir em busca do voto da maneira que nós fomos. Eu queria fazer uma referência, um elogio público à Rosa, que as pessoas às vezes podem entender assim, não, a Rosa coordena a campanha do Otomar porque é casada com ele. Não, ela sempre coordenou as minhas campanhas em todas aquelas que eu fui vitorioso. É por isso que eu desejo aqui publicamente, né, fazer uma referência e um agradecimento sincero ao trabalho que a Rosa executou, junto com toda uma equipe, porque foi decisivo para que nós tivéssemos esse nível de organização, esse nível de excelência no trabalho que foi realizado por todas as equipes, na coordenação, não só na coordenação administrativa, na coordenação política, onde eu e o Wilson recebíamos todos os dias uma agenda e que aí
sinceramente, eu e o Wilson também demos a nossa contribuição, porque nós nos disciplinamos desde os nossos discursos, tudo isso indicado por estas avaliações, por essas sondagens que a gente vinha fazendo, e indicavam que realmente aquele era o sentimento. Então, eu atribuo esta diferença, né, do número de votos que nós fizemos, especialmente para o segundo colocado, vamos dizer assim, a esse nível de organização, e que teve a Rosa como coordenadora da nossa campanha, e a uma disciplina absoluta, viu, Aldemar? Nós íamos em cada comunidade e nós fazíamos o discurso que a comunidade estava esperando daquilo que os candidatos, não era só de nós isso, era de todos os candidatos. E um segundo ponto, né, que eu considero importante, e eu quero dizer aqui, Aldemar, eu vou fazer uma afirmação aqui. Acho que as campanhas eleitorais em Caçapava nunca mais serão as mesmas. Eu e o Wilson, nós fizemos dezenas de manifestações. E em nenhuma delas, nunca, em nenhuma delas, nós fizemos qualquer referência, tanto ao José Erli, que é um ex-prefeito, 2 vezes prefeito, secretário, né, foi meu vice-prefeito, ao atual prefeito, o coronel Tiaraju, que está fazendo a gestão do seu jeito, da forma que ele acha. Nunca nós fizemos qualquer referência, porque o nosso foco sempre foi em cima das nossas propostas, daquilo que nós tínhamos detectado junto à comunidade, que era o que a comunidade estava esperando, e que nós entendíamos que era o desejo de construir um novo tempo. Por isso que o nosso slogan da campanha era isso, né? Era um novo tempo para Caçapava, porque era aquilo que nós estávamos esperando. E aí a questão do olhar para frente. Por que olhar para frente? Porque as pessoas, Aldemar, elas não aceitam mais que as campanhas políticas sejam feitas em cima da crítica do passado, de revolver as vidas das pessoas, de misturar questões que são pessoais com aquilo que é do interesse público. As pessoas não aceitam mais. Isso tudo estava demonstrado nesse estudo que foi feito, né? Então, acho que deu bem para perceber, inclusive, nos próprios debates, né? Aliás, fantástico, viu, Aldemar? Ontem eu fiz um elogio à Rádio Caçapava por essa decisão. Acho que isso também vai modificar para o futuro. Nunca mais as coisas vão ser as mesmas. Nem os próprios debates, quer dizer, de repente ocupar aqui um espaço nobre. A Caçapava parou para ouvir os debates. Parou. Literalmente não tinha. Os carros não andavam nas ruas. Os dados da internet demonstram isso, né? E eu quero cumprimentar aqui todos os internautas da Farrapa que estão nos acompanhando nesse momento, ao vivo, online, né? Para dizer que teve mais de 20 mil acessos. O meu filho, Matheus, que está na Grécia, acompanhou o debate. Acompanhou aquilo que aconteceu aqui no Brasil, né? Aqui em Caçapava, aqui na Rádio Caçapava. Então, e aí as pessoas, de repente, um espaço nobre, um espaço que tem que ter um respeito pelo ouvinte que está do outro lado, que não pode interferir, que não pode interferir, de repente surge algo que não tem nada a ver com aquilo que é o futuro das pessoas. Quer dizer, então, isto eu quero dizer aqui, os números mostram, viu, Aldemar, porque a gente fazia acompanhamento de todo o nosso desempenho, os números mostram isso, que do primeiro debate nós já crescemos, né? No segundo debate, e aí quando a campanha desviou para um lado, né, que era o lado que foi para o lado da crítica pessoal, nós só crescíamos, né? Então, quando chegou na semana da eleição, mesmo com tudo aquilo que andou saindo, mesmo quando largaram pelos jornais, matéria a pedido, só naquela semana nós crescemos 3 pontos percentuais, depois que largaram aquilo. Porque muitas pessoas se indignaram e passaram então a fazer a campanha com mais força, outros mudaram opinião, né? Por que isso? Porque isto não interessa para a comunidade, né? Para essas coisas existe a justiça. Se alguém tem algo para acusar com alguém, procure o Ministério Público, procure o Judiciário, contrate um advogado e processe quem ele acha que tem que processar. Agora nós não temos o direito, viu, Aldemar, de pegar um espaço nobre, extraordinário, para um momento decisivo para os próximos 4 anos, para estar trazendo questões aqui que possam denegrir uma pessoa, desconstituir aquela pessoa, porque ela é candidata.
Por que não fizeram isso, que as pessoas diziam, por que não fizeram isso há 3, 4 anos atrás? Então eu acredito sinceramente que as próximas eleições aqui, elas nunca mais serão as mesmas, né? E aí sim, né? E isso é um processo bonito, né? Porque nós vamos nos aperfeiçoando para entender o seguinte, o que interessa para o cidadão é realmente qual é o compromisso, qual é o comprometimento e qual a proposta clara e viável, Odemar. Então eu acho que isso sim foi o que acabou fazendo essa extraordinária diferença na votação de ontem. Nós teremos um intervalo e voltamos a conversar aqui com o prefeito eleito, Otomar Vivian. Vamos falar de futuro, prefeito, né, no próximo bloco. 10 horas e 55 minutos, 21 graus é a temperatura. Rádio Caçapava, emissora da rede. 11 horas com 9 minutos, 11 e 9, temperatura de 22 graus. Estou conversando aqui com o prefeito eleito, Otomar Vivian, o vice-prefeito Wilson Tondo, que vai se manifestar daqui um pouco. Marcelo, alguma informação? Isso, algumas perguntas, participação do ouvinte. Bom dia, Otomar, bom dia, Wilson. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Participação aqui da Eunice Medeiros, diz o seguinte, Eunice Medeiros e família, enviando cumprimentos pela vitória merecida e brilhante ao administrador Otomar Vivian. Que Deus abençoe na correta administração que fará como chefe do executivo de Caçapava do Sul. Obrigado. Também aqui a Clara da Vila Progresso, e segundo ela os moradores da Vila Progresso, parabenizando a coligação pela vitória. Muito obrigado. E também já manda o primeiro recado, né? Não esqueçam da Vila Progresso. Quem também participa é a Terezinha da Vila Sul, dando os parabéns ao prefeito eleito e também já faz uma cobrança, prefeito, com relação aos diabéticos. Não sei se teve na sua campanha a promessa de levar remédio na casa das pessoas. Sim, quem tem medicamento de uso contínuo. Isso, sim. E aonde houver os agentes de saúde, isso será feito. Já estão cobrando, então? Já estão cobrando. Eu acho ótimo, é isso que nós precisamos. Também fiscalização. Algumas perguntas aqui. Prefeito eleito, o estacionamento rotativo o senhor vai manter? É a pergunta do ouvinte. O estacionamento rotativo, eu vou repetir o que eu disse exatamente aqui nos debates, né? E também nas oportunidades que nós tivemos de falar sobre isso. O estacionamento rotativo, na minha visão e do Wilson, ele é uma questão de mobilidade urbana. Ele não tem natureza arrecadatória. É isso que eu quero ficar claro. E aonde ele permanecer, esta arrecadação ela será feita com as máquinas, né? Como é feito em todos os municípios, uma questão de transparência, e essas máquinas serão abertas pelo tesoureiro da prefeitura, acompanhado de servidores, para testemunhar o valor que está sendo arrecadado. Isso vai ingressar na Receita, será destinada para uma conta específica para trabalhar a questão da mobilidade urbana. Tanto é verdade que o Conselho Municipal de Tráfego, aqui de Caçapava do Sul, que normalmente são formados por pessoas que vivem o dia a dia da sociedade de vários segmentos, essas pessoas são colaboradores, não são técnicos. Nós vamos contratar, sempre via licitação pública, uma assessoria técnica especial para que o Conselho possa tomar as decisões tecnicamente recomendadas. É assim que será a questão da mobilidade urbana. Ou seja, o dinheiro arrecadado, ele não vai mais ir para um lugar que a gente não sabe nem qual é o destino que ele está indo. Tá certo. Também a pergunta do ouvinte, alguns projetos em andamento, a gente também aguarda a administração municipal, se algum projeto do governo atual não terminar, vamos dizer, creche da Vila Henrique, Monte do Mato, isso, esse projeto. Posto da Vila Sul, Posto da Vila Henrique. Projetos estão inacabados ainda. Inacabados. O senhor vai dar continuidade? É a pergunta do ouvinte. Exatamente. Eu vou, de novo, repetir o que eu disse nos debates. Eu considero o maior desperdício do dinheiro público no Brasil, não é questão só de Caçapava, fique claro isso, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em qualquer município, inclusive em Caçapava. Porque os governos assumem e sempre vão desconstituir o governo anterior.
E a forma mais visível e concreta que tem de desconstituição de um governo anterior é não dar continuidade às obras daquele que passou. Tudo aquilo, Marcelo, que for do interesse público, e eu vou citar aqui a ponte do Picó, a ponte do Lanceiro, a ponte lá dos Carvalhos, ali próximo da propriedade do Dr. Hélio Dotto, a creche da Vila Sul, a creche da Vila Henriques, e mais ainda o posto de saúde da Vila Henriques, aliás, o posto de saúde da Vila Sul, e os calçamentos que estão em andamento, que estão pela metade, calçamentos, né, calçamentos. Nós vamos dar continuidade a tudo como uma forma de zelar pelo recurso público, em respeito ao cidadão que mora naquela localidade, que mora naquela rua, ou que necessita de uma vaga numa creche, ou que necessita de um atendimento num posto de saúde. Tá certo. O senhor frisou aqui calçamento, deixou bem claro que é calçamento. O senhor vai abandonar o projeto de asfaltamento na cidade? Não, é que tem várias ruas que estão com calçamento. Se tu fores aqui no bairro Floresta, estão iniciadas, estão pela Baltazar, metade, por exemplo. Baltazar é uma, que tem meia quadra calçada, inclusive interrompendo o trânsito, há vários meses. Aqui no bairro Floresta tem calçamento andando. Aqui quem vai para o Salto tem um negócio fantástico. Tem um calçamento, depois interrompe por uma quadra e aí começa outro calçamento. Todo mundo sabe que a preservação do calçamento é um paralelepípedo colado no outro. Sem isso ele perde a consistência. E asfalto conosco vai ser asfalto de verdade, com base, com subbase, com compactação, com drenagem e especialmente com infraestrutura. Infraestrutura, saneamento básico, saneamento é questão de saúde, né? Então, sempre haverá, o Demar e Marcelo e os ouvintes, cada asfaltamento que houver, terá um projeto elaborado tecnicamente, inclusive com cálculo para o tipo de carga que vai passar naquela rua. Isso é outra questão. Não se pode colocar calçamento em qualquer lugar, tem que saber qual é o tipo de tráfego, que carga, que caminhões, que automóveis, que tipo de veículo vai passar naquele lugar para te poder calcular a resistência daquilo que precisa. Isto até eu, que sou professor de educação física, sei. O que está sendo feito aqui, com todo respeito, é desperdício de dinheiro público. É isso que está acontecendo. Porque as pessoas se livram do bairro Idapuera por uma semana e todos os caçapavões vão ter que pagar um enorme de uma conta, porque aquilo ali, como já está acontecendo em todos os lugares, em menos de 6 meses terão que ser refeitos. Tá? Então, desperdício de dinheiro público, é por isso que nós vamos zelar. Porque todas as questões que nós nos comprometemos, eu e o Wilson, eles têm uma base técnica de informações, de sustentação para executar essas ações que estão no nosso plano de governo e que foram frutos, quero repetir mais uma vez aqui, nem eu e o Wilson, não tem nada na nossa cabeça, aquilo que nós fomos ouvindo ao longo do tempo, desde uma conversa de rua. Tem questões ali muito importantes que foram uma conversa de rua, alguém falou com o Wilson, falou comigo e sugeriu algo. E aí nós mandamos para uma equipe técnica, aqui eu quero fazer um agradecimento que publicamente ao Pedro Vanolin, pessoa que não tem partido político, um técnico respeitado, funcionário do Banco do Brasil, com curso de formação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que foi o nosso redator final dessa proposta, junto com a Renata Miranda, com o Flávio Barreiro, enfim, todas essas pessoas que nos ajudaram a construir, né, aquilo que nós ouvíamos das ruas e que foi o nosso plano de governo. Então, tudo isso é feito de forma técnica, de forma absolutamente responsável. Tá certo. Pergunta do Fernando de Santa Maria, que está acompanhando o programa. Dá os parabéns ao senhor pela eleição. E o Fernando, obrigado, Fernanda. E o Fernando quer saber sobre turismo e cultura. Bom, essa área, Fernando, é uma honra para nós. Temos aí acompanhando via online, né? Via internet, essa conversa que nós estamos fazendo aqui na Rádio Caçapava. A questão, para nós, a questão sobre o turismo e cultura, ela tem esse aspecto, né, da questão da valorização do nosso patrimônio, da preservação da nossa história, da questão de que a cultura é que forma a verdadeira cidadania, mas a gente nunca pode descolar isso do aspecto econômico e social.
né? Então, é por isso que uma das primeiras medidas que nós vamos fazer, isso em conjunto com os vários segmentos, né, aquilo que nós estávamos conversando antes, tem que chamar toda a comunidade, a prefeitura tem que recuperar, talvez a maior das funções do poder público municipal numa comunidade como a nossa, que é a sua capacidade de ser indutora de ações, de fazer a união dos vários segmentos. Então precisa recuperar credibilidade para de novo unir esses segmentos. Então, para isso, nós vamos trabalhar em conjunto com esses vários segmentos que fazem o dia a dia. Isso sempre vai começar ao final de cada ano, será elaborado, né, um calendário de eventos de natureza cultural, enfim, para o ano seguinte, associado com isso a questão da visitação dos locais de forma turística. Mas aí tem uma questão, viu, Marcelo, que nós precisamos trabalhar imediatamente, que é a questão de infraestrutura, ou seja, tu precisa ter, em primeiro lugar, acesso aos pontos, acesso, e, segundo lugar, uma condição de que as pessoas ali permaneçam, né? Então, acesso e permanência, ela é decisiva. E existe também a questão da educação para o turismo. Eu acho que isso também perfeito, é fundamental. Exatamente. Né? Bem lembrado isso, Aldemar. E aí eu só queria, para fechar, dizer o seguinte, nós vamos contar com uma contribuição inestimável aí, que é do Pedro Bertolucci, ex-prefeito de Gramado, por 4 mandatos, e Gramado hoje é a cidade turística mais visitada do Brasil. O Pedro tem um compromisso da palavra, de nos ajudar em fazer um planejamento estratégico. Se tem outra questão, nós não vamos planejar para 4 anos. Nós queremos saber o seguinte, o que os caçapavanos e todos nós, e eu quero me incluir entre eles, e o Wilson também vai se incluir entre esses, o que nós queremos para 2022? O que nós queremos para a próxima década? Inclusive sobre o turismo e a cultura. Bom, nós temos um intervalo e a gente está tratando aqui de questões genéricas, até porque a miúde vai ser difícil, né, de tratar todas. À medida que o tempo for passando, a gente vai conversando sobre outros assuntos. E o pessoal está entrando, inclusive, na internet, fazendo perguntas aqui. São perguntas que vai ser complicado responder todas. Nós temos um intervalo e voltamos a conversar com o prefeito eleito, Otomar Vivian, vice-prefeito, que não falou ainda, mas vai falar no próximo bloco, vice-prefeito Wilson Tondo. 11 horas 21 minutos, 22 graus a temperatura. Rádio Caçapava. 11 horas com 28 minutos, 11h28, 21 graus 6 décimos a temperatura. Continuamos conversando com o prefeito eleito, Otomar Vivian, o vice-prefeito eleito, Wilson Tondo, e está presente aqui também o presidente do PP, Antônio Almeida, e que também foi o presidente lá da coligação, né? Olhar para frente. Com democratas, né? O PSB e o PRB. Muito bem. Vice-prefeito eleito, Wilson Tondo, saindo agora da Câmara de Vereadores, né? Deixou o irmão lá no lugar, né? Vai deixar o irmão no lugar e vai para a vice-prefeitura. O que muda aí? O que foi eleito, né? O Demar, bom dia, bom dia ao Marcelo, presidente do partido aqui, o Tomar, né? Agradecer pelas palavras que fez, eu também, o Tomar. Aprendi muito contigo a fazer política na vida pública, né? É uma liderança nata, né? Que me orgulhou muito, sempre, né? Então eu quero deixar isso aqui claro e agradecer a todos os caçapavanos, Demar, onde a gente, durante essa campanha, estivemos visitando as suas casas no interior, né, pelo carinho que nos receberam e aqueles que a gente não pôde visitar também, e dizer que a partir de janeiro, né, estarei ao lado do Otomar, na prefeitura, para trabalhar para o Caçapava, que essa sempre foi a nossa proposta, de fazer um plano de governo atendendo às necessidades da nossa população. O que está no nosso plano de governo é o que a população solicitou para nós, para o Otomar, para mim, para os demais companheiros, né, que estavam nessa caminhada conosco. E nós vamos seguir aquilo que está naquele plano de governo, não vamos inventar nada, porque é aquilo que a comunidade quer. Né? E posso dizer, né, aos meus amigos de Caçapava, além de agradecer, né, essa confiança, Tomar, que depositaram em nós, e pelo belíssimo dia de ontem também, a todos os candidatos de todos os partidos, né, pelo comportamento que tiveram ontem, parecia que não tinha eleição em Caçapava. Cidade limpa, meu presidente, sem um problema, a gente não ficou sabendo um problema, então isso, né, é um avanço, né, nesse processo democrático que a gente teve em Caçapava, onde as pessoas puderam escolher de maneira
tranquila, né, os seus candidatos, né, porque eu respeito todos os candidatos, como sempre disse, que qualquer caçapavano que coloque seu nome à disposição para concorrer a uma eleição merece o respeito, né, o nosso respeito, né, o da comunidade de Caçapava, porque todos que colocam seu nome ali, eles têm um objetivo que é o bem do nosso município. E nós vamos trabalhar firmemente, como o povo já me conhece há 12 anos, que eu faço política, já passei por 2 secretarias, 2 vezes presidente da Câmara, né, e saio da Câmara agora em dezembro, né, para nova função de vice-prefeito, né, com muita tranquilidade, né, quero trabalhar porque Caçapava precisa, né, de trabalho, mas um trabalho como sempre fiz. Trabalho honesto, com transparência, porque eu tenho consciência. Quando coloquei o meu nome a julgamento da população, desde 2000, né, sempre tive comigo e disse várias vezes aqui para ti que a gente deve dar essa explicação de tudo que acontece, tomar tudo o que nos cerca na vida política, a nossa população tem que saber. E eu quero seguir nessa mesma linha. Não vou mudar. Hoje, 9 horas, já estava na Câmara trabalhando novamente, porque tenho consciência da minha obrigação. E a comunidade pode esperar de nós com toda certeza, né, toda a nossa dedicação, toda, né, a nossa experiência vamos usar para desenvolver o nosso município, porque Caçapava, né, merece se desenvolver. E com esse objetivo que a gente foi escolhido e dessa maneira que a gente quer trabalhar. Né, com muita clareza, muita transparência, a gente vai estar na prefeitura, junto com a imprensa escrita, falada, mas principalmente junto, Tomar, com a nossa população do interior, dos bairros, que depositaram toda essa confiança em nós, a qual quero agradecer a todos esse voto que te deram a ti e a mim de confiança, porque estão acreditando. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar firmemente, né, todos juntos, para nós ter uma Caçapava, como diz o nosso lema, com um novo tempo, onde todo mundo, né, passe a acreditar em todo mundo saiba o que está acontecendo, para nós crescermos juntos. Nós temos uma série de perguntas aqui, mas são perguntas que depois, quando o prefeito estiver já no governo, lá, quando tiver, depois da posse, a gente vai conversar muito sobre questões, né, questões aí que envolvem a cidade. Pelo telefone, pela internet, o pessoal está perguntando. Vamos então falar aqui o que vai compor o governo inicialmente. Prefeito eleito, Otomar Vivian. Começa então agora as especulações sobre o secretariado, né? Quais são os critérios para a escolha de secretários e uma coisa muito importante, com relação aos conselhos, como é que o prefeito vai tratar a partir de 1º de janeiro? Bom, vamos antes no secretariado. Perfeito, ok. Odemar, nós encerramos ontem às 17 horas essa eleição. Eu quero dizer aqui publicamente, nem uma pessoa, nem em Caçapava, nem fora de Caçapava, em qualquer lugar que esteja, pode dizer que recebeu qualquer convite para qualquer função. Eu e o Wilson, de forma muito humilde, nós sempre reconhecemos que nós tínhamos uma disputa eleitoral. E que isso quem ia definir era a vontade da população de Caçapava. Portanto, eu sempre considerei que fazer qualquer compromisso, qualquer promessa de cargos, antes de vencer as eleições, é no mínimo um desrespeito com aquilo que a população pode estar pensando para frente. Então, nenhuma pessoa recebeu qualquer menção de que poderia desempenhar qualquer função. Mas há quem defenda de que o prefeito, no momento em que registrar a candidatura, já tenha também seus secretários definidos. Há quem defenda isso, né? Eu respeito, mas nós vamos ter agora quase 90 dias para montar uma equipe. Eu acredito que uma cidade do tamanho de Caçapava, ela é suficiente, é tempo suficiente para fazer as escolhas, né, que nós vamos começar a fazer. O que nós podemos adiantar, e nisso eu e o Wilson já temos uma posição bem definida, nós vamos compor uma equipe, em primeiro lugar, que tenha pré-requisitos da honestidade, da ética, né, e do compromisso com a transparência naquilo que vai fazer. E um compromisso com o plano de governo. Cada secretário
vai receber no dia da sua posse, aliás, no dia do convite, ele receberá um caderno com aquilo que é a meta da sua secretaria. E se ele estiver comprometido em executar aquilo que a população decidiu, ele vai ser confirmado no cargo. E estas pessoas, elas terão que ter pré-requisitos como uma formação, uma capacidade e um perfil para desempenhar a função. Tá? Eu não estou dizendo aqui que um secretário ele precisa ser um técnico. Não é isso que eu estou dizendo. Ele poderá montar a sua equipe para ter a técnica, mas ele tem que ter o perfil necessário para poder executar aquilo que nós... E o principal de tudo, tem que ser pessoas que tenham, o Odemar, tem que ter capacidade para trabalhar em equipe. A prefeitura é uma só. Não haverá várias prefeiturinhas. A prefeitura é uma só, a serviço de forma unitária para executar políticas públicas a benefício da população. Marcelo? Eu não respondi os conselhos. Só para finalizar aqui, no... a gente recebeu vários comentários, felicitações, não dá tempo de a gente falar todas. Uma última pergunta, Otomar, com relação à Câmara de Vereadores. Né, o Partido Progressista elegeu 4 vereadores, PMDB 4, PT 2 e PTB 1 a vaga. A princípio, o senhor tem minoria na Câmara. Como é que será essa negociação? Olha, eu sinceramente, eu me lembro quando eu fui prefeito aqui, todos os nossos projetos que nós enviamos quando eu fui prefeito, todos foram aprovados e aprovados na época por unanimidade. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos os projetos que se envia para o Legislativo, isso vale para a Câmara, vale para a Assembleia Legislativa, vale para a Câmara Federal. Eles não são obrigados a serem aprovadas da forma com que eles foram enviados. Nós temos que entender que o Legislativo ele tem um papel que nas câmaras de vereadores ele tá um pouco distorcido. Tá? O vereador ele tem uma função de legislar naquilo que é da competência do Poder Legislativo, mas especialmente fiscalizar as ações do Executivo, e eu quero que a Câmara faça isso com toda a sua As câmaras estão pendendo mais para o lado executivo hoje, né? Mas Odemar, é por uma série de fatores, é isso que eu quero dizer. Então eu reconheço essas questões, e nesse ponto, eu tenho convicção que nós vamos, viu, Marcelo, construir junto com a Câmara de Vereadores, respeitando todas as bancadas de todos os partidos, nós vamos construir, né, uma unidade em cima daqueles projetos de alto interesse público. E para isso, vai valer a minha experiência. Eu fui deputado 8 anos. Eu fui líder de bancada, vice-líder. Enfim, eu fui presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com 55 deputados de vários partidos. E fui eleito por unanimidade de todos os partidos políticos. E outro aspecto muito importante é a minha passagem pela Casa Civil. Eu fui chamado à Casa Civil para resolver uma crise política institucional que poderia resultar na cassação da governadora do estado do Rio Grande do Sul. Isto iria colocar o Rio Grande do Sul fora do contexto constitucional do Brasil, especialmente no que se refere à questão de investimentos e tal. Por isso, e esta experiência que eu vou utilizar, porque com o tratamento respeitoso que eu sempre dei às oposições na Assembleia Legislativa, nós conseguimos fazer com que isso fosse arquivado e que isto representasse aquilo que interessava realmente ao Rio Grande do Sul. Então, eu tenho absoluta confiança, até pela nominata e pelas pessoas que se elegeram, que nós vamos fazer esta grande construção em favor de Caçapava. Quero agradecer a presença aqui do prefeito eleito, Otomar Vivian, e do vice-prefeito eleito, Wilson Tondo. Nós teremos muito tempo ainda para conversar. Obrigado pela presença de vocês aqui. 11 horas 40 minutos, 21 graus e 4 décimos a temperatura.